kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para a nossa última aula de progressão geométrica e nessa aula veremos a soma dos termos de uma PG infinita. Considerando uma PG infinita A1, A2, A3, A4 até um certo AN, só que ela continua, a soma dos seus termos A1 mais A2 mais A3 até um certo AN e também vai continuando é chamada também de série geométrica. Então, toda vez que você escutar essas palavras série geométrica, é a mesma coisa que PG infinita. Essas séries geométricas elas podem ser de dois tipos. As que são convergentes, quando o módulo da razão é sempre menor do que 1, e também as divergentes, quando a razão ela é mais do que menos 1 negativo, no caso, ou mais do que 1 positivo, aí ela vai ser divergente. Quando eu digo convergente, eu estou dizendo que ela vai tender a um único número. E divergente é o oposto, ela não vai tender a número algum. Então vamos colocar aqui um exemplo para a gente entender. Seja a PG de razão meio e primeiro termo igual a 1, ou seja, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16 avos, 1 sobre 32 avos, 1 sobre 64 avos e 1 sobre 128 avos, e assim continua. E a outra série que a gente vai mostrar que é divergente, ela vai ter primeiro termo 1 e a razão igual a 2. E no caso, a razão está sendo maior ou igual a 1 neste caso. E quando eu falar que ela vai ser convergente, quando a razão ela tem que ser menos de 1. Neste caso, o módulo do Q aqui tem que ser menor do que 1. Vamos ver o seguinte, se a gente por acaso pensasse fazendo uma somatória desses termos, se a gente somar o primeiro termo com o segundo da série que eu vou dizer que é convergente, o resultado vai ser 1,5. Agora, quando eu estou falando que a série é divergente, neste exemplo aqui, 1 mais 2 está dando 3. A gente vai ver o comportamento dessa soma assim que a gente vai somando outros termos. Veja só agora quando a gente soma 3. 1 mais meio mais 0,25 é igual a 1,75. Já na série de baixo aqui está dando 1 mais 2 mais 4 igual a 7. Por enquanto não está dando para perceber, mas olha agora quando a gente soma mais um termo. 1 mais meio mais 0,25 mais 0,125 está dando 1,875. E na de baixo está dando 15. Olha o que está acontecendo. Dessa série que eu estou dizendo que ela é convergente, ela está sendo um número próximo de 2. E cada vez mais que a gente vai somar, ela fica mais próximo de 2. Já na parte de baixo, só está crescendo. Eu não sei que número vai virar lá na frente. Mas veja só, quando eu somar aqui 0,0625, que nada mais é do que 1 dividido por 32, está dando 1,9375. E a parte de baixo está dando 31. Se eu somar aqui então mais um termo, está dando então 1,96875. Está cada vez mais próximo de 2. Se a gente continuar então, 1,984375 e mais 1,9921875. Como isso aqui é uma série infinita, se a gente for somar cada vez mais termos aqui, já que ela tende ao infinito, significa que o número aqui, no caso, vai ser 2. Então, quando a série for desse jeito, ela vai convergir para o número 2. Na parte de baixo, o número cresceu e vai crescendo e vai tender ao infinito. Qual que é a diferença? Quando eu estou dizendo que a série converge, eu estou querendo dizer que ela vai ter um número final, um número redondo. Neste caso, não dá para mostrar, já que é uma soma infinita. Mas tem uma fórmula muito importante que a gente já vai aprender, que é muito simples, que dá para calcular essa série simplesmente com dois termos. O primeiro termo e a razão e só. E a gente consegue encontrar o resultado redondinho. Consideremos um Q entre menos 1 e 1, sendo que Q elevado a N tendendo a zero. Aqui nós temos a soma dos termos de uma PG finita definido na aula anterior, que nada mais é do que o primeiro termo multiplicado entre parênteses a razão elevado ao enésimo termo, depois menos 1 e embaixo a razão menos 1. Mas veja só,
quando a gente aplica a distributiva aqui, A1 multiplicado por Q elevado a N e A1 multiplicado por menos 1, ela fica dessa forma. E o que isso tem a ver? Eu estou dizendo aqui que o Q elevado a N está tendendo a zero. Mas como assim está tendendo a zero? Suponha que o certo Q seja 1 sobre 10. Já que a minha razão tem que estar entre menos 1 e 1, e se por acaso eu colocasse, por exemplo, Q elevado a 5 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 5. E quando a gente aplica essa potência, vai ficar 1 sobre 100.000. E 1 sobre 100.000 é a mesma coisa que 0,00001. Ou seja, é um número bem pequeno. Mas se por acaso esse Q está elevado a 10, ou Q elevado a 15, a 20 ou 100, já que o meu N aqui é de infinitos termos, já que ela vai tender a zero. E quando a gente for calcular esses termos, essa primeira parte aqui vai ser anulada, já que ela vai tender a zero. Ou seja, o meu S, que é a soma dos termos infinito aqui, vai ser apenas como A1 dividido por 1 menos Q. Aí você me pergunta, professor, mas tinha um negativo ali anteriormente, então ficou diferente. O que aconteceu? Só simplifiquei por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1 em cima, fica A1 positivo. E quando a gente multiplica Q menos 1 vezes menos 1, fica invertido. Fica 1 menos Q, que então é a nossa fórmula que a gente vai utilizar. Ela é ainda mais fácil do que a anterior, que era a soma dos termos de uma PG finita. Agora, vejamos um exemplo para a gente entender certinho. Ó. Dada a PG infinita, 5, 1, 1 quinto e assim por diante de infinitos termos. Calcule a soma dos termos. Primeira coisa que eu tenho que identificar quem é o primeiro termo e quem é a razão. O primeiro termo está claro que é o número 5. Agora, a razão, basta que eu pegue o segundo termo e divida pelo primeiro, que dá logo de cara 1 quinto. Agora, a gente vai colocar a soma dos termos de uma PG infinita, que é o primeiro termo dividido por 1 menos a sua razão. E quando a gente substitui o A1, que é 5, e o Q, que é 1 sobre 5, ela fica dessa forma. E uma coisa muito importante que você tem que entender, esse 1 menos 1 quinto aqui é bem simples de resolver. Basta que você multiplique 5 vezes 1, dá 5, menos 1 em cima, dá 4. E o denominador permanece. Eu aconselho você ver a aula de soma de frações sem MMC para você entender de uma maneira muito mais rápida. Mas veja só, tem duas formas de você terminar esse cálculo. O primeiro cálculo, na qual o número 5, que é a parte de cima, que não é fração, a gente vai transformá-la numa fração colocando 1 no denominador. E a parte de baixo fica certinho, do mesmo jeito que estava. Lembre-se de colocar o travessão maior sempre no meio. O que a gente faz? A gente vai multiplicar os extremos, 5 vezes 5 na parte de cima, e na parte de baixo vai ficar 4 vezes 1. Ou seja, nós temos uma resposta final como 25 dividido por 4. Mas tem uma forma muito mais simples. Essa forma é o seguinte, ó, eu vou pegar o número de cima e vou multiplicar pela fração de baixo, só que invertida. Então não era 4 quintos, agora vai ficar 5 quartos. E multiplicando, 5 vezes 5 dá 25. Já que o 4 não tem ninguém multiplicando, ele permanece. A gente vai priorizar esse cálculo da parte de baixo. Vejamos então agora o exemplo 2, na qual o nosso primeiro termo é negativo. Veja só, dada a PG infinita, menos 30, menos 10, menos 10 terços e assim por diante. Calcule a soma dos termos. Primeira coisa que você tem que identificar é o primeiro termo, que é igual a menos 30, e a razão, que é igual ao segundo termo dividido pelo primeiro. Quando eu tenho aqui dois números negativos, eu tenho que lembrar daquela mesma regra da multiplicação. Lembra que multiplicação de sinais iguais, a gente não deixa tudo positivo? Então, na divisão também. Divisão de mesmo sinal fica positivo. Então, menos 10 dividido por menos 30 é igual a 1 terço. Ou seja, a nossa razão aqui é 1 terço. Veja que ela é menor do que 1. Então, é satisfeito utilizar a soma dos termos de uma PG infinita. Dado pela fórmula S é igual a A1, que é o primeiro termo, tudo dividido por 1 menos a razão. E aí, ó, substituindo corretamente, temos que o S é igual a menos 30 dividido por 1 menos 1 terço, que é a nossa razão. Novamente, aqui embaixo nós temos uma soma de fração. 3 multiplicado por 1, 3 menos 1,
2. Logo, o meu S vai ficar menos 30 dividido por 2 terços. Agora eu vou deixar o menos 30 e vou multiplicar pela fração invertida do denominador. Então fica menos 30 multiplicado por 3 sobre 2. E multiplicando essa parte de cima, temos que o S vai ficar menos 90 dividido por 2. E como essa é uma divisão exata, 90 dividido por 2, logo o meu S é igual a menos 45. Tranquilo, né? Vejamos agora o exemplo 3. Esse aqui é muito comum nos vestibulares, viu? Veja só, qual é o valor de x na equação? X mais x terço mais x nono, mais assim por diante, e o resultado tem que dar 12, dado que o primeiro membro é uma PG infinita. Então, pessoal, tem o seguinte, ó, eu tenho que calcular o valor de x, onde o meu primeiro membro é essa parte da esquerda e o meu segundo membro é o resultado daquele S. Mas vamos com calma. Veja só o primeiro termo, que é o x, e a nossa razão, novamente, é o segundo termo dividido pelo primeiro. Se a gente simplificar, a nossa razão vai ser 1 terço. Vamos colocar aqui a fórmula da soma dos termos infinito da PG, que é o primeiro termo dividido por 1 menos a sua razão. Substituindo, eu sei que o meu S, neste caso aqui, tem que dar 12. Ou seja, toda aquela somatória ali dá 12 como resultado. Então, como o nosso primeiro termo é x e a nossa razão é 1 terço, eu substituí corretamente aqui. Agora, vamos fazer essa conta aqui de baixo. Ó. 1 menos 1 terço é igual a 2 terços. Logo, 12 é igual a x, tudo dividido por 2 terços. E a gente inverte esse 2 terços aqui multiplicando x, vai ficar 12 igual a x multiplicado por 3 sobre 2. Agora, neste caso, como o meu 12 aqui não tem nada embaixo, eu vou colocar 1 aqui embaixo. E agora é só fazer aquela famosa multiplicação cruzada. Ou seja, 1 multiplicado por x multiplicado por 3 dá 3x. 12 multiplicado por 2 é 24. Como 3 está multiplicando x, ele passa dividindo. E quando a gente divide 24 dividido por 3, o nosso resultado é x igual a 8. Pareceu complicada? Dessa forma, toma muito cuidado. Você tem que identificar o que é uma PG infinita. Você tem que conferir também se a nossa razão ela é menor do que 1 e também maior do que menos 1. Aí você consegue, então, utilizar essa fórmula que é bem tranquila. Vejamos, então, o nosso último exemplo, que é muito importante e muito comum quando envolve a PG infinita com a parte de geometria. Veja só, a sequência representada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros. Lembrando que o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. O lado do primeiro triângulo mede 1. E a medida do lado de cada um dos outros triângulos é 2 terços da medida do lado do triângulo imediatamente anterior. Ou seja, nós temos vários triângulos aqui. Cada lado é 2 terços do anterior. Ou seja, o nosso primeiro triângulo vale 1, o segundo triângulo, o lado mede 2 terços, e o terceiro vai medir 4 nonos, o quarto vai medir 8 sobre 27 e assim por diante. Aí o exercício está pedindo o seguinte, ó, a soma dos perímetros dos triângulos dessa sequência infinita é... Aí nós temos essas alternativas que já têm valores bem redondos, não é aqueles valores quebrados que a gente imagina. E outra coisa muito importante aqui que você tem que lembrar, o que é perímetro? Perímetro, lembrando, pessoal, é a soma dos lados da figura. Neste caso, nós temos 3 lados iguais, então o perímetro é a soma de 3. Ou seja, eu pego um lado e vou multiplicar por 3. Da sequência dos lados, 1, 2 terços, que é o segundo. A terceira, 2 terços de 2 terços. E a quarta, 2 terços de 2 terços de 2 terços, que dá 8 sobre 27. Essa aqui é a sequência dos lados. Só que eu quero a sequência dos perímetros. Como é que eu acho? Basta que eu multiplique essa sequência dos lados por 3. Aí nós temos o primeiro perímetro que vale 3, o segundo perímetro vale 2, o nosso terceiro perímetro vai valer 4 terços, o nosso quarto perímetro vai ser 8 sobre 9 e assim por diante. E o que eu tenho que saber primeiro? Eu tenho que saber o A1, que vale 3 no caso, e a nossa razão, ela também continua sendo 2 terços. Agora eu vou colocar aqui para vocês a soma dos termos da PG infinita, que é A1 dividido por 1 menos a sua razão. Quando a gente substitui, o meu S vale 3, tudo dividido por 1 menos 2 terços.
E 1 menos 2 terços equivale a 1 terço. E deixando invertida essa fração, 1 terço multiplicando o primeiro termo, vai ficar 3 multiplicado por 3 sobre 1. 3 multiplicado por 3 dá 9, dividido por 1, logo o meu S vale 9. Ou seja, a soma dos termos dessa PG, no caso aqui, vai ser 9, que é exatamente a nossa alternativa A. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Então, até a próxima aula!